A bateria da Sociedade Recreativa Favela do Samba, denominada Bateria Carcará, sofreu profundas readequações de ritmo e cadência a partir do final da década de 1970. Naquele período, sob o comando do Sargento Nunes, que ficou conhecido entre os praticantes do campo carnavalesco ludovicense por Mestre Paulo, que comandou a bateria da Favela do Samba até o ano de 1983, quando essa tarefa foi transferida para o então jovem ritmista Júlio César Diniz Machado, o Mestre Júlio, naquela época com menos de 20 anos de idade. A bateria volta no surdo! Aqui o depoimento de Mestre Júlio, acrescido de outros testemunhos de militantes da Favela do Samba, revela parte da trajetória e evolução da bateria Carcará até os dias atuais, incluindo o período afetado pela pandemia da Covid-19. Alô, saca bem! Alô, favela! Vai pegar fogo! Boa, boa, Carcará, a rua grande é teu livro, é teu chão. Favela, ô favela, meu amor, minha paixão. Boa, boa, Carcará. A história da favela, eu fui em 80 com o Mimoso, finado Mimoso, irmão de Screte. A gente fazia samba ali na Deodoro, lá do Banco do Brasil. E uma quinta-feira ele me convidou para conhecer a escola dele, né? E a gente foi, né? Conhecer o ensaio da favela e de lá eu me simpatizei, né? Estava próximo do carnaval, mas a gente conversou com o chefe de alas e a gente ia sair de passista. Na época eu, Reinaldo, Quirino, que é compositor, Cacá, Nazareno também, que era da época do samba, e a gente fez uma ala de 5 passistas, cada um com 2 pandeiros, aro 14, que na época era diferenciado, né? Nos anos 80, e a gente conseguiu o ensaio fazer uma pirâmide, né? Com 5 elementos, que foi até destaque na página do Jornal Imparcial. A Mestre Júlio, ele chegou na favela como passista. O primeiro ano dele na favela foi passista. Porque quem falou com o Mestre Júlio, se ele não recorda, se ele ouvir isso aí, ele vai recordar. A primeira pessoa que falou com o Mestre Júlio dentro da favela foi eu. Estava no fim já da favela, nós estávamos já quase limpando as máquinas, quando ele chegou. Bonitinho, aquele molequinho bonitinho, tudo, aí a gente aceitou ele, não sei como foi, arrumou uma roupa de passista. Primeiro ano de Mestre Júlio foi passista. E com 2 anos o mestre teve que voltar para o Rio, me chamou, né? Eu não sabia de nada. Mas um amigo nosso da Favela do Samba, já falecido também, fez uma fofoca para a mulher do Paulo, uma confusão com a mulher do Paulo, e gerou uma confusão entre o Paulo e a mulher dele. Aí a mulher do Paulo foi ao quartel pedir a transferência do Paulo para o Rio de Janeiro de volta. E com isso criou um problema familiar no Paulo com a esposa dele aqui. Muito sério. Quando o mestre Paulo foi embora, entregou na mão de mestre Júlio, ele entregou a bateria na mão dele, que ele, a partir daquele dia ele seria o mestre responsável pela bateria da favela. Foi o primeiro grande mestre de bateria que conheci, foi o mestre Paulo, na Favela do Samba. Ele era o primeiro sargento do Exército. E no dia do ensaio ele tirou o apito do pescoço e colocou no meu pescoço e eu fiquei sem entender o motivo daquilo. Ele disse, a partir de hoje a responsabilidade é sua. Mestre Júlio, na realidade, ele era passista da escola. Tá? Ele não era mestre de bateria. Ele era mestre de bateria em um bloco, né? Lá no Lira. Então, mas ele já tinha, né, essa prática. Tá? Como ele tinha essa prática, o mestre Paulo então achou por bem que ele assumisse a direção da bateria quando ele teve que voltar para o Rio de Janeiro. E aí foi fácil a transição, tá? Porque ele já havia dirigido bateria, não de escola de samba, mas de bloco, e aí já tinha conhecimento, tá? Sabiam tocar os instrumentos necessários para a época, e aí foi fácil, tá? Com a criação da bateria mirim, ficou mais fácil, porque a gente
fazia transição da bateria mirim para a bateria adulta, e a bateria mirim já tinha o conhecimento de como tocava a bateria adulta. Então a transição se deu nesse momento de muita felicidade. E aí foi difícil, porque eu tinha 120 ritmistas na minha frente, no qual eu não tinha muita ligação, eu era ligado mais à galera lá de passista, e fiquei, como o nego diz na gíria, numa sinuca de bico, mas eu dei um tempo, tive o apoio de Riba, de Adoval na época, que era o presidente, do seu Fafá, que eu tenho o maior respeito, apesar de não estar mais com a gente, seu Juarez, toda essa rapaziada que eu cheguei e encontrei na favela, senhores, que amavam essa escola, me deram apoio, só garoto. Cheguei lá com 18 anos, garoto, tu vai ficar. Aí que o Paulo teve que preparar às pressas o seu Júlio, que ele chamamos o Júlio veio lá, já ia na favela do samba, participava lá com a gente lá de brincadeira, e o Paulo escolheu o Júlio para continuar na favela do samba no lugar dele, e foi empolgando o Júlio para ficar assumindo a favela do samba. Mestre Júlio não tem nem o que falar de Mestre Júlio, porque Mestre Júlio já é quase um dos patrimônios da favela, porque é ele que segura, porque o forte, o grande esteio da favela chama-se a bateria. E Mestre Júlio é responsável por isso aí. Grande personagem da escola, um dos guerreiros na seção da bateria. Professor Mestre Júlio, entendeu? Esse aí eu deixo o meu abraço e meu carinho e agradeço ele no fundo do coração. Ele, Mestre Curió, agradeço essas duas pessoas pelo pouquinho que eu sei hoje de música, eu devo a essas duas pessoas, Mestre Júlio e Luiz Curió. No primeiro ano eu tive resistência, no segundo também, esse cara quer aqui. No terceiro ano as coisas foram clareando, aí a gente viu que dava para fazer um trabalho decente e a gente continuou. O mestre voltou em 87, reclamou de mim porque eu tinha colocado uma paradinha no samba, ele disse que a bateria dele não fazia parada, era uma bateria de chão, de base, que esse negócio de paradinha era coisa de, entre aspas, né? Eu digo, mestre, mas já está ensaiada, tu é que sabe, se der certo, beleza para a favela, se der errado, tua cabeça rola. E graças a Deus, deu certo, né? Durante o desfile de 87, ele foi até mim, ele desfilou com a gente, me abraçou e disse que ele podia voltar para o Rio, que agora a bateria dele estava em boas mãos, né? Infelizmente, 10 anos depois ele veio a falecer, mas foi um dos caras que me orientou e me mostrou que é possível quando a gente tem força de vontade e interesse em fazer uma coisa que se gosta. E teve uma festa do Casino, que na época Casino, Lítero, Jaguarema eram os clubes de elite, sociais, de festa de carnaval. Moura levou o bloco para tocar. E, coincidentemente, era uma festa do pessoal do Exército. E o mestre Paulo, da favela, que era sargento do Exército, que estava destacado para cá, para o Maranhão, estava na festa. Aí o bloco tocou, a bateria tocou, ele bateu no meu braço e, rapaz, tu não sai na favela? Eu digo, saio, mestre. Por que tu não me disse? Eu digo, mestre, o senhor nunca perguntou e eu sou passista lá. Ele, tudo bem. No próximo ensaio ele me chamou na bateria e mandou eu tocar todos os instrumentos, né? E a gente tocou sem entender, também ele não falou nada. Eu voltei para o meu ensaio lá da ala de passista e ele foi ensaiar a bateria. Ele ia viajar com 2 semanas. Com 2 semanas que ele foi viajar é o acontecido. Ele me chamou para tomar conta da bateria. 18 anos, 19 e hoje 59, 37 anos à frente dessa bateria e 40 no Sacavém. Brigamos, lutamos, damos o sangue pela bateria. E nós temos um grande mestre, que esse mestre, ele diz tudo que é a bateria Carcará, chama-se Mestre Júlio. Aquele amor que ele tem dentro da favela, pelaquela bateria, que ele briga por aquela bateria, tá? E é um cara que a favela nunca vai esquecer. O mestre Paulo era um cara de poucas palavras, né? Usava um chapéu estilo Bezerra, cigarro aqui do lado da boca, olhava pra gente assim, de baixo pra cima, o que é que tu quer, garoto?
Não, meu instrumento, garoto, porque tu furou o instrumento. Era um cara que exigia muito, não era de estar sorrindo, né? Aquele regime militar. Mas era um cara compreensivo, né? Eu tive poucos contatos com ele, porque quando ele me pegou de surpresa, ele já estava viajando, ele não ficou. Mas eu tenho relato de ritmista, né, da época, que o nego chamava batuqueiro, né, na época, que ele não era um cara de pouco sorriso. Às vezes começava a chover, a bateria... ninguém saía da chuva e saia debaixo de chuva, né? Então, o pouco que eu vi dele, a gente foi trazendo para o dia a dia da bateria, né? Tem uma bateria disciplinada acima de tudo, né? O mestre Paulo tinha todo o aval da diretoria. Ele ditava as normas. Que como era o regime militar naquela época, ele dizia, eu quero bateria desse jeito. Eu quero batuqueiro aqui tal hora. Se não chegar tal hora, não forma, não ensaia e não desfila. Então, batuqueiro chegava no horário. Ele inspecionava talabá, instrumento. Se estava bêbado, não formava. Tinha que beber lá para esquentar. Ele era muito rígido. E, independente da rigidez dele, ele, né, dava muitos palpites dentro da escola. Tinha moral para isso, entendeu? Isso eu posso falar sem medo. A bateria da favela é uma bateria disciplinada. É uma bateria que escuta, né? Escuta, ouve o que a gente quer, ouve o que o samba precisa, ouve os intérpretes. Se não está encaixando, a gente tenta reunir, fazer uma divisão que encaixe com o canto, com a harmonia. Graças a Deus eu não tenho dificuldade de ritmista estar questionando. Mas eu não gostei disso. A gente sempre trabalhou na maneira de conversar, isso sempre deu certo. E a gente tem outra pessoa também que foi fundamental, que foi o mestre Pelé da Beija-Flor, que quando esteve aqui, com esse eu conversei quase 3 horas de relógio, ele me orientando sobre a pegada da bateria, que a nossa bateria não tinha surdo 3, tinha surdo 1, surdo 2, né? Ele, olha, a bateria tem uma pegada boa, mas está muito marcial. Eu já tinha referência de banda, eu trabalhei na banda do La Roca, na banda do João Alberto, Sagrado Coração de Jesus e Ribamar, Senec, São Lázaro, várias bandas. Então a gente já tinha uma referência do que é marcial. Uma batida muito firme, né, que não tem muita variedade. E eu digo, mas sim, como é que se faz? Ele, não, me pediu um surdo de terceira, né? E até um casilar. E o ritmista nossa pensou que terceira era um instrumento de terceira qualidade, mas não era isso. Era um instrumento que fazia a terceira batida entre a primeira e a segunda. E daí a gente começou a trabalhar esse surdo de terceira e a bateria realmente, ela ficou mais swingada, porque ela tinha 3 tempos diferenciados. E isso facilitou muito mais para a gente trabalhar divisões. A gente foi melhorando o naipe de caixa, que na época era tarol, foi melhorando os repique, né? Os surdos, que chamavam surdo bola na época, que hoje as baterias não usam. Usam o surdo 18, que é uma terceira, que ela não segue um padrão, né? Que ela é virada o tempo todo. Que na época de 80, na favela chamava surdo bola, que era tocado com 2 baquetas, né? E ninguém deixou de usar, mas hoje está voltando com outra cara, né? Um surdo de couro de 18, de 20, mas com a batida semelhante do que era em 80, né? Então o mestre Paulo era um cara rígido com ensaio, era 2 horas, não tinha chora minha nega, entendeu? E não deixava ritmista dispersar, ir para ali, ir para cá, não. Mestre Júlio para o Carnaval de Maranhense, ele é um grande baluarte. E ele ensejou os jovens de outras escolas de samba a caminhar pelos caminhos dele. Eu digo assim, pelos caminhos dele, porque ele incentivou, ele era um jovem, né? Ele vinha de baterias de escolas pedagógicas, né? Eu via ele muito na bateria da banda musical do Henrique de La Roque. Então ele foi uma porta grandiosa e uma referência para muitos jovens buscar nas escolas de samba o caminho que ele estava seguindo de ser também um mestre. Aí o mestre Júlio estruturou a bateria, né, e conseguiu colocar a bateria num patamar que nós estamos hoje, né? Uma das melhores baterias do Carnaval maranhense. Bateria formou, ensaiou 2 horas, terminou, acabou, todo mundo para casa, não ficava zanzando na quadra.
disciplina de militar, entendeu? Mas serviu muito tanto para mim, que ficava olhando, ainda não era da bateria, e para os demais batuqueiros da época, porque disciplina era tudo para quem trabalha com mais de 100 pessoas, ainda mais quando se trata de carnaval. Outra coisa, bebida, ele também brigava geral, mas o que ele fez, o resultado veio mais na frente, uma bateria que ganhou vários títulos, né? Depois de 37 anos, durante esse tempo, aliás, a gente teve o 9,5 em 2009 e agora 9,8 e 9,9, onde o jurado disse que a bateria foi vibrante, contagiou, ele deu 9,8, mas a cabeça de jurado, tudo bem. A gente já assimilou, estamos trabalhando e vida que segue. Mestre Júlio é um cara que, assim, é difícil até falar, porque encontrar adjetivos, porque o Mestre Júlio, ele é um dos grandes incentivadores do Luzian e do Josias, né, como compositores. Ele é um cara que já se declarou como fã, como amante das nossas composições. A gente sempre compõe pensando no trabalho dele. Mestre Júlio, para mim, é um monstro no que ele faz. Ele é o grande mestre de bateria de todos os tempos. Mestre Júlio, um grande mestre. O Mestre Júlio é uma pessoa que eu já conhecia antes, né, na favela. Aí eu fui tocar com ele na fanfarra, né, na fanfarra João Alberto. E aí de lá foi que eu tive a aptidão para ser ritmista. Então eu disse assim, Júlio, eu queria tocar na bateria. Ele, sério? Eu disse, sério. Aí tu quer tocar o quê? O surdo? Aí eu disse, não, eu quero tocar o prato. Aí ele, tu é a pessoa que eu estou procurando para ser o prato da favela. E aí eu vim e fiquei 25 anos como prato de ouro da favela do samba, através do Mestre Júlio. Os instrumentos eram todos artesanais, feitos pela própria galera do bloco que fazia, que confeccionava. Ainda tem gente hoje que ainda faz a 2 por 1, faz o tarol de mão, mas é muito difícil, que é uma profissão que foi se extinguindo pela evolução do material. Hoje é tudo industrializado, até a pele animal, que antes você comprava só ela e tinha que reverter o semeado, hoje ela vem com aro, vem com tudo, só em ponto de montar o instrumento. Mestre Júlio recebeu a bateria de Mestre Paulo. Mestre Júlio chegou na favela, mais ou menos na minha época, como tocando um pandeiro, foi baliza e tal, e se transformou no monstro que é hoje. Eu tenho, assim, plena confiança de que são poucos igual a Mestre Júlio no comando de uma bateria aqui dentro de São Luís. Mestre Júlio, para mim, é o grande comandante da escola no ritmo daquela tão famosa bateria Carcará. Mestre Júlio, a minha total reverência, né? Uma figura ímpar na favela, uma figura que transita entre a suavidade, a espiritualidade e a explosão. Eu acho que Mestre Júlio é a paixão. Seu Fafá, eu tenho um instrumento de Fafá lá em casa, que é um reco-reco, que eu vou até deixar na escola, que é um dos instrumentos, acho que mais antigo que a escola tem. E ele ficava no bar, eu briguei mais 2 vezes com o cidadão lá por causa dele, que o cara não queria pagar e falou uma palavra lá para ele que não era devido, e eu fui para cima do caboclo lá e deu uma confusão, que acabou a bateria toda entrando na briga, né? Fafá era um cara que dizia, Mestre Júlio, nessa época a favela já tinha perdido 10 campeonatos, a gente perdeu 17 anos seguidos, 16. Ele disse para mim, mestre,
tem que ser Carcará para ganhar isso aqui. Tem que ser Carcará. E daí veio o nome Bateria Carcará. Fafá faz muita falta ainda para minha bateria e para a favela. E uma das tristezas maiores foi o falecimento do mestre Fafá, que era um cara que conversava muito comigo. O nome Carcará foi ideia dele, né? Júlio, mestre Júlio, é um ícone, né? É difícil você não definir, adjetivar mais objetivamente o Júlio, que não seja o ícone, que não seja, assim, esta figura imparcial, essa figura ímpar, essa coisa diferente no Carnaval do Maranhão. Mestre Júlio é um cara que está há anos na escola, né? É muito profissional, ele é uma excelente pessoa. E ele no pessoal também é gente boa demais. Tanto é que eu vim para a escola a convite dele. Eu acho que a evolução do tempo, ela fez isso, que tinha que mudar. Tinha que mudar porque você estava perdendo espaço. Às vezes a pessoa contratava uma escola de samba e ela não tinha o repertório para cantar na festa do cidadão que contratou. Então eu acho que essa mudança, os venis que vieram do Rio influenciaram muito essa mudança pela batida, pela pegada, sabe? A galera não usava tamborim, aí começou a vir os sambas de 75, 76, 77, né? Os venis, Rio e São Paulo, e isso foi, Neguinho foi ouvindo e foi assimilando que era necessário, até para a gente não perder espaço e não perder campo em relação ao que estava acontecendo lá fora, certo? Mas teve, tanto é que ainda tem alguns grupos que mantêm essa, eu não digo nem resistência, eu acho que é um tradicional que precisa ser mantido, certo? Para que a gente não perca um pouco da identidade que é a batucada maranhense. Tá? Eu acho que foi fundamental. Agora você tem que mudar com responsabilidade, tá? Mudar com responsabilidade. Porque cada bateria aqui tem sua vertente, tem sua identidade e, graças a Deus, cada um tem um trabalho no qual acredita. Eu acho que isso é importante, sem estar criticando. Crítica vai acontecer sempre, a gente sempre passou por isso, que a favela era cópia não sei de quem, cópia não sei de quem, cópia não sei de quem. Mestre Júlio foi discípulo de Paulo. Mestre Júlio, eu coloquei agora, é um esteio, é o faz dançar da escola. Ele, junto com a bateria, é o coração. Tem uma liderança e tem um respeito muito grande nosso, de toda a nação favelense. E depois a gente vê as outras baterias seguindo o mesmo caminho, né? Seguindo o mesmo caminho, fazendo um naipe de tamborim na frente, dividindo as malacachetas, dividindo os surdos, né? Fazendo uma bateria harmonicamente decente, né? E isso foi muito bom. Não só a favela, mas outras baterias entenderam que tinham que mudar porque estavam perdendo espaço, estavam perdendo o campo e estavam ficando para trás tanto a bateria como a escola quando se tratava de desfile. Porque a batucada, o ritmo era mais cadenciado e o tempo, aliás, estourava o tempo de desfile pela pegada da bateria.
hoje o grande lance tá tendo um revés, né? As baterias estão caindo no andamento, né? E o samba está ficando melhor de dançar, melhor de cantar e melhor de tocar. Eu acho que teve aquele momento de 145, 180 por minuto, hoje está voltando, eu acho que isso é importante, porque o samba fica mais gostoso de se ouvir para quem dança, para quem toca e para quem está participando do carnaval. Mestre Júlio, meu mestre, o mestre, né? É uma pessoa maravilhosa, talentosíssimo, um músico, assim, em questão de conhecimento muito bom. E como uma pessoa, um amigo pessoal, conheci mais em função da irmã dele, da Monique. E assim, eu não tenho como descrever o tamanho do amor, do carinho que eu tenho por esse homem. Mestre Júlio foi uma pessoa que eu convivi, né, por um tempo, e inclusive ele que é o pai da minha filha. Não o conheci na escola, conheci ele fora da escola. É uma pessoa que eu acho muito competente, que faz tudo com muita perfeição, é um autodidata, que quando coloca a mão para fazer um trabalho musical, percussivo, sai perfeito. Na verdade, em relação a essa batucada, a esses ritmos alternativos, a gente sempre acompanhou o boi da Maioba, né? Desde 89, quando a gente estava na Lumar, a gente saía da fábrica, né? Já com a mochila, ia por João Paulo, pegava o caminhão de Chico Boca Aberta, eu nunca me esqueço disso, e acompanhar a Maioba, né? Digo, por que não trazer para a bateria? Em 94, quando foi a primeira vez que a gente da favela gravou um samba nosso, com nossos ritmistas, que tinha um grupo que gravava, né? Quando souberam que era para gravar para a gente, eles disseram que não iam gravar. Aí o que eu fiz? Levei a rapaziada lá para a sede, botamos numa vitrolinha, Isabela Quinta, um vinil, e começamos a ouvir, tocar em cima do disco. Tá? Uma olhada para frente, para trás, e até que a gente conseguiu conciliar o tempo do disco com o ritmo nosso. Aí a gente gravou 94, Fraterna Voz de Babá, né? E a gente ousou em botar um boi de zabumba, né? Dentro do samba, e deu certo. Aí em 97 a gente foi para a Avenida, 96 a gente já tinha, na época, 98, 99, ele deixava 10 minutos do desfile da escola para a bateria evoluir. Aí eu fiquei na responsabilidade de criar divisões para que aquele momento fosse preenchido com paradinha, né? Da bateria, fazendo bumba boi, fazendo tambor de crioula, fazendo tribo de índio, né? Fazendo cacuriá de teté, fazendo mais divisões, e aí a galera tirava fantasia e jogava para a arquibancada, e aí foi ficando quase como uma responsabilidade da bateria fazer isso, onde a gente tocava, e depois, cadê os break, chamavam de break, né? E a gente veio trabalhando, e também foi muito bom porque a gente incluiu dentro da escola de samba uma coisa que é mais nossa do que o carnaval, que é o nosso folclore, a gente, Maioba, Maioba nego conhecia, mas nego desconhecia o Costa de Mão, que é um sotaque que está agonizando. Desconhecia o sotaque de Pindaré, desconhecia o sotaque de Zabumba, conhecia o sotaque de orquestra, porque tinha o boi de Axixá, que era muito famoso, tinha boi de morros, né? Então a galera tinha essa referência, mas os outros ritmos a bateria não conhecia, e a gente procurou implantar dentro da bateria. E hoje a bateria,
com todo respeito às outras, a gente tem um conhecimento não só da pegada de samba enredo, não só do andamento do samba enredo, mas do andamento do sotaque do boi da ilha. Do sotaque da Baixada ou Pindaré, do sotaque de zabumba, do sotaque de orquestra, costa de mão, bloco tradicional que a gente sempre valorizou. Então isso te dá uma gama de ritmos para quem chega na bateria, que não conhece, vai conhecer e vai aprender a tocar. E tem pessoas que quando a gente toca, que a gente faz, acha, é simples, gente. Teve uma escola que reclamou que a favela queria ser dona de... Não, porra. Esses ritmos são de cunho popular. A gente nunca quis dizer que foi a gente que inventou. O Boi da Maioba tem quase 130 anos, quando a gente chegou já estava, bloco tradicional, então a gente não inventou nada. A gente só pegou do original e trouxe para a bateria da favela, foi só isso. O boqueirão se abriu e um grande rei surgiu. E aí, meu conjunto, come on! Alado na serpente! Bonito! Mas todo mundo tem um direito e pode fazer, porque é uma coisa de cunho, de poder público. Não é exclusivo que a favela fez, todo mundo pode fazer e isso enriquece a nossa cultura. Mestre Júlio, ele teve um momento, digamos, muito especial com a ala de passista, quando a gente passou por uma fase que a diretoria queria extinguir a ala, enfim, o nome dele, o nome de vovô, foram as pessoas que apoiaram a continuação e a perpetuação da ala de passista. Mestre Júlio, eu acho que minha maior referência dentro da escola, e foi o cara que me deu a oportunidade, e eu amo de coração. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar isso aí, a gente foi pegar o instrumento que cabia em cada célula original, né? Inclusive o César Nascimento até elogiou quando ele viu, na época, dormiu, esqueci agora, o tambor de crioula. O que é que a gente fez? A gente pegou os surdos, né? Os surdos, primeira e segunda, e fez ele como se fosse o meião, né? Pegou as caixas, os repiques para fazer o crivador, e os tamborins a gente fez como se fossem as matracas, né? E a terceira ficou sendo, aliás, como o tambor grande, fazendo... Então, cada instrumento da bateria foi uma célula do tambor de crioula. Tambor de crioula, capoeira, por favor, e lelê, 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 eu devo essa homenagem, hoje a festa é pra você. Canta aí, canta aí, canta aí. A mesma coisa a gente fez com o bloco tradicional. A gente pegou os tamborins para fazer as retintas, né? O chocalho para fazer os ganzais. As primeiras e segunda sendo a marcação do bloco, né? E as terceiras fazendo os contratempos, né? Então a gente usou esse termo. No sotaque de Pindaré, usamos os surdos para fazer, tá? O pandeiro de marcação, usamos os repiques para fazer o merengue, usamos as caixas para fazer o slap, né? Os tamborim para fazer a matraquinha marcada, a crivada e o chocalho fazer alguns bois que usam o maracá. Então a gente foi pegando cada instrumento que se assemelhava com a célula original de cada ritmo maranhense. Aí começamos a fazer isso aí. Tribo de índio, eu acho que era mais fácil, porque é o tambor, né? E as retintas e um agogô. E o ferrinho, então foi um dos mais fáceis.
Mas o boi de zabumba deu trabalho porque são várias células, né, que o boi de zabumba tem, né? Os pandeirinhos também, a gente teve dificuldade para criar, porque era o tamborim, cada um tinha uma vertente diferente. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer, né? E com ligação no pirilampo também foi muito mais fácil, mas eu acho que é por aí. Menina, vem pular fogueira, teu boi já chegou. Vem pra perto de mim, vem meu vinho que sou teu cantador. Cantigas bonitas, zoadas de amor. Coração me encanta, incendei e parei o que sou. A cada instrumento da bateria ele tem uma função dentro do ritmo no qual a gente se propõe a fazer. A gente já vivia no pop som há muito tempo. A gente vinha andando de lado da Jordô, né? Até no Sacavém mesmo, quando a gente estava na bateria, tinha o Ipanema, que era na quadra, e às vezes a gente perdia o horário do ônibus e vinha andando no Sacavém para casa, né? E como a gente tinha referência já de alguns blocos, né, daqui, a referência do CCN, do Abibimã, né? Que tem uma pegada do Liaê, que é muito semelhante ao samba reggae, não foi difícil a gente pegar a batida do reggae, né? Porque é um ritmo muito que mexe com a gente maranhense e foi fácil, entendeu? Trabalhar a vertente do reggae, como do tambor de crioula, como também dos sotaques de bumba boi. O mestre Júlio é uma pessoa boa. É uma pessoa boa, trabalha bem. Ele, como ele sempre diz aqui, que ele começou pequeno, hoje em dia ele é um mestre de bateria, muito respeitado. Ele respeita as pessoas. Mestre Júlio, a essência da música da favela, do ritmo. Uma coisa que me encanta muito é o domínio que ele tinha com o grupo que ele comandava. É também a história da humanidade dele, que ele sempre está querendo, sempre ajuda alguém, ele se importa com o gás de não sei quem que arrancou a unha, não sei quem que precisa ir para o médico. Aquela coisa social, ele é muito do social, né? E também é o mestre maior, né? De ritmo. E aquela também, assim, para a favela, todo ano ele apresentava uma coisa diferente. Isso foi muito bom para a escola. Eu acho que foi o primeiro projeto que teve, que eu fiz com o Serginho Barreto, que eu não lembro o nome, foi construção do carnaval pelo Plansec, né? Que a gente tinha mais de 80 crianças, né? E a gente conseguiu montar um mini espetáculos com eles, que foi interessante. Outro momento, para mim, que foi marcante, foi quando a gente tocou no presídio, né? A gente tocamos no presídio, lá para uma ex-porta-bandeira nossa que estava lá detenta. E foi interessante porque, para mim, a princípio, medo, né? Mas depois, a rapaziada, os internos ficaram todos eles na quadra sentada, a bateria tocou, o momento para mim que foi ímpar, quando ela pegou o estandarte da escola, né? Vestida como porta-bandeira, né? E dançou, não lembro, o samba, né? E depois eu perdi o medo, a gente fez um mini shopping com a galera lá, né? Eu queria tocar esse instrumento, aí lá os segurança lá, eu digo, não, pode deixar. Aí os caras pegaram o surdo, pegaram o repique, pegaram o caixa. Então foi um momento para mim ímpar, porque eu não pensei que esse momento ia acontecer, né? Outro momento nosso foi, que a gente tocou, foi lá na Lavardiere, né? Tocamos no Nina Rodrigues. Então, a gente via a felicidade dos internos, né? Mesmo com problemas mentais, né?
dançando o samba do jeito deles, do jeito que eles achavam, cantando as músicas, né? Que eles pediam muito pra gente cantar Jardineira, né? Aí, pra bateria, diga, pai, pedia pro cavaquinho na época, era Gerson, se não me engano, né? Pra ele fazer uma marchinha de carnaval, e daí a gente pegou mais essa vertente de fazer marchinha de carnaval. Porque as pessoas pediam essas músicas, a gente não sabia como fazer, né? Porque era só bateria, não. Aí a gente abriu esse leque para outras vertentes, como já aconteceu do cara pedir garçom para Ivan cantar, né? Garçom aqui nessa... E a gente conseguiu fazer. Mas então teve momentos na favela que foram muito... que mexeu com o coração da gente, né? A gente também tocou na Maiobinha, para os menores infratores. Então a favela já fez várias atividades sociais que talvez não tenha registro. E pra gente que estava no momento, foi impactante e também foi muito emocionante. Tá, viver aquele momento que você não imagina, tá dentro de um presídio, uma galera, e aí, se der merda, mas graças a Deus, por onde a gente passou nesses locais, né, que eu acabei de citar, foi maravilhoso, muito bom, e trouxe lembrança, e trouxe acima de tudo, lição de vida. Lição de vida, que eu mostrava positivo minha história. Vocês estão vendo aqui, olha gente, é por aqui, ó. Trouxe lição de vida e trouxe uma grande coisa que a gente tem que ter o pé no chão, né? Ser humilde e respeitar sempre o próximo. Júlio, eu sou até suspeito para falar do Mestre Júlio, porque o Mestre Júlio é meu amigo, meu irmão. E é uma pessoa que tem um talento aí fora de série, um dos grandes da nossa música. O Mestre Júlio é um amigo aí que a gente se conheceu também pelo Quintal de Gilberto, e aí a gente criou essa relação aí de amizade em nome do samba. Lembro desse projeto Samba na Praça, 92, 93. Eu lembro porque a gente ia para a favela mais cedo para ajudar a carregar a Marinete, que era o caminhão de Juarez. 3 congelador, 15 jogos de mesa, e a gente vinha em cima na carroceria, chegava em frente à biblioteca, descarregava o caminhão, armava as mesas, armava as barracas, né? A bateria chegava por volta de 19 horas, 19h30, e o samba ia até 9h30, 10 horas, né? Terminava, desmontava tudo, botava no caminhão, aí eu levava a sorte, porque eu disse na Kennedy que eu tinha que ir para casa, eu não ia até o Sacavém, né? E a galera ia para chegar na quadra, descarregar tudo de novo, guardar. Aí na terça-feira ensaio, e isso foi quase 2, 3 anos, né? E esse projeto deu muita visibilidade para a favela. Tá? Aí a favela começou a ganhar público, a ganhar gente na quadra, né? Porque as pessoas saíam do serviço, horário de 18 horas, e já tinha uma batucada lá na praça. E a galera ia ficando. E a gente convidava, né? Os mestres de cerimônia da escola convidavam as pessoas para ir conhecer a quadra da favela, e a favela foi ficando popular. Depois teve o projeto Samba nos Bairros, que a gente também fez, né? Que a bateria ia nas comunidades com carro de som e fazia uma hora de samba, né? Aí alavancou mais a popularidade da escola, né? Que só fez ajudar a escola a crescer, a sua estrutura, o seu contingente de pessoas que desfilam, as alas cresceram. Hoje a favela eu digo, está no Sacavém, mas ele é da cidade, né? Acho que vários bairros têm ala da favela em virtude desses projetos que a favela fez nos anos 90, que deu muita visibilidade e deu um nome muito forte para a escola que é hoje. Admiro muito o Mestre Júlio, entendeu? É um mestre de bateria, entendeu? Invejável. Ele aqui no Maranhão não tem um como ele, entendeu? Uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pela sua liderança como mestre de bateria, ele é fabuloso.
Mestre Júlio, uma referência como ritmista, como mestre de bateria e que também, por muitos anos, carregou a escola à frente daquela bateria e que tinha o respeito da comunidade e o respeito da cidade. Das fantasias que a sua bateria vestiu, qual a que mais lhe marcou? Eu acho que foi Guajá Tembé, era de índio, se não me engano, de cacique, uma coisa assim, eu acho que foi essa. E uma outra que parecia umas paradas na cabeça, que até engatava roubando um tamborim, que eu tive que separar mais a bateria. Eu não lembro agora. O brasileiro encostado na esperança, entra na dança da real situação. Mas é legal encontrar no carnaval o quê? A nossa ilusão. E outra fantasia da gente, que ela era em lamê. Só que quando a galera começou a tocar, ela foi se rasgando todinha. Que tinha um chapéu de mosqueteiro, que era um chapéuzão amarelo, com várias plumas, que a camisa era bufante, de lamê amarelo, e a calça era uma meia calça toda de lamê colorido, né? Essa fantasia foi um visual muito bonito. É até capa de um dos CD da favela, né? E coincidentemente a gente reclama da nossa fantasia, quando a gente vai ver as outras, algumas estão inferior à da gente, né? Mas eu digo o seguinte, fantasia para a bateria não conta ponto, né? Nós estamos ali para defender o ritmo, o andamento, né? A manutenção do ritmo para que os nossos cantores defendam sua melodia com dignidade, nossa porta-bandeira dance com dignidade, nossa comissão de frente. Mas a gente pede porque a diretoria olha mais com carinho, né, pra gente, que a gente já teve algumas fantasias aí. Teve uma de Zé Cabaleiro que parecia um chambre, né? Foi Zé Cabaleiro, que era um deus não sei de onde aí. E quando caiu água, que essa roupa colou no corpo, meu irmão, foi uma confusão, entendeu? Os caras tudo com corpo de mista aí, com aquela roupa colada. E foi difícil pra bateria. Porque o que a gente quer é uma roupa leve que dê pra gente mobilidade, tranquilidade para tocar, para desenvolver o trabalho que a bateria se propõe a fazer na avenida, né? Eu acho que destaque, roupa cheia de coisa, cabe para destaque de chão, mas pra gente, quanto mais simples e deixar a bateria mais à vontade, melhor. Então eu fiquei muito surpreso quando eu recebi o convite em 2006 para desfilar. Primeiro para ser tema, aceitar ser tema do carnaval da favela do samba e depois para desfilar. Eu fiquei quase em pânico. Mas estar ali na passarela desfilando era uma coisa meio impensável para mim. Mas não posso negar que fiquei honrado, lisonjeado, né, com o convite. Assim, eu acho que é uma honraria dada a poucas pessoas, então me senti numa galeria especial, assim. E eu sempre tive uma certa simpatia pela favela do samba, sempre achei uma escola muito simpática, gostava dos sambas enredo, acompanhava na medida do possível e tal. E aí e foi um troço assim emocionante, cara, uma coisa mesmo, uma experiência indescritível, difícil de explicar. Mestre Júlio, ritmo e amor pelo que ele faz. Mestre Júlio tem uma grande importância para mim, né? Mestre Júlio, eu nunca vou esquecer do dia que a gente recebeu o título, que 4 horas da tarde eu estava na favela para estar ali junto, e ele chorando, ele disse assim, muito obrigada, minha rainha, muito obrigada. E a gente chorando muito, ele disse que só estava ali quem realmente merecia estar, e esse campeonato era nosso. Então, isso para mim foi muito forte. Mestre Júlio, o mestre dos mestres para mim. Inspiração na área da música sempre.
eu já tive um problema com 140 ritmistas, 140, e eu estava só. Porque as pessoas que eu botei para me ajudar, ninguém ficou ao longo do tempo, foi deixando. Eu já tive 145 ritmistas, depois eu baixei para 120, 110, já saí com 89 ritmistas. Foi o melhor ano para mim, porque a bateria estava menor, estava melhor de trabalhar, a cabeça não era muito grande, eu tinha uma visão ampla da bateria. Então foi muito bom, graças a Deus tem 2 anos que o Hélio está me ajudando, como ele tem quase 2 metros de altura, ele fica lá no fundão e dá para a galera de trás observar o gesto que eu estou fazendo, que eu passo para ele, ele faz para a bateria, mas no início era muito difícil. Como eu era só, a bateria com muita gente, e as cabeças da favela sempre foram gigantes da bateria, do primeiro naipe para trás eu não conseguia enxergar, eu já tive às vezes de levar um patamarzinho para a passarela para me ficar em cima, para me ter uma visão da bateria, né? Então, foi 145 ritmistas, né? Eu já tive essa responsabilidade e graças a Deus deu certo. Hoje a nossa meta é 100, 105, porque a nossa passarela não comporta, o recuo não dá estrutura para ter uma bateria com mais de 100 pessoas, né? Eu já vi baterias ali com mais de 100, tá um em cima do outro. O risco de atravessar é gigantesco, né? Porque os PA de cima chegam com uma frequência, o daqui já chega com outro. Então, o certo ali era aumentar aquele espaço, deixar a bateria bem à vontade, porque você fica imprensado. Então, não cabe mais de que 120 pessoas ali, nem por desfile. Porque você vai para o recuo, você dá 10 metros, você já está do lado de fora da passarela. Aí é complicado. O ponto mais forte da escola é a bateria, onde tem um trabalho mais árduo, começa um trabalho mais cedo, né, e parabenizar pelo trabalho sério aí do mestre Júlio, um cara referência hoje no nosso estado. E para mim, a bateria da favela é essencial. Vamos falar sobre a favela do samba, essa agremiação que tem um potencial artístico e cultural muito grande no Carnaval do Maranhão. Na década de 90, houve-se uma evolução muito grande dentro da favela do samba. A favela chegou tomando seu espaço, ficou de pé de igualdade com as outras escolas. Hoje ela é uma referência do Carnaval do Maranhão. Ela tem um potencial artístico, musical e cultural maravilhoso. Grandes sambas, grandes temas. Quero exaltar aqui também o trabalho do meu amigo, mestre Júlio, que há mais de 30 anos vai estar à frente da bateria da favela, desenvolvendo esse trabalho. Ele colocou a sua concepção, colocou a sua metodologia de trabalho dentro da estruturação da bateria. É uma bateria que merece todo o respeito, a bateria Carcará. Então, mestre Júlio, você está de parabéns. A favela de samba está de parabéns. A comunidade do Sacavém está de parabéns e toda a diretoria da favela, porque a favela representa muito para o Carnaval do Maranhão. Olha, o grande diferencial da favela é a equipe da favela. A favela tem uma equipe muito forte. Uma equipe não só de carnavalesco, mas uma diretoria comprometida. A favela tem uma bateria muito forte, administrada por um grande mestre. Porra, essa sinuca de bico aí é do cacete. Rapaz, eu vejo o seguinte, eu entendo o seguinte, a favela já teve grandes intérpretes, tá? Cada um com sua vertente, seu timbre de voz, seu jeito de interpretar, tá? Tião, apesar da voz rouca, mas tinha uma pegada decente do tempo, né? Coraça, né? É um time, vou falar de times, Coraça, Tião, né? Screte, né? Que ficava mais no fundo, né? Ficava mais no fundo. E Sami, voz encorpada, grossa, né? Vovô, que foi um cara que levou a escola durante muito tempo, né? Então, cada intérprete tem o seu jeito de cantar, o seu jeito de interpretar, o seu jeito de ver a bateria. A mesma coisa, a bateria, ela toca com o Sami, como ela não toca com o Tião. Ela tocava com o Scratch, como ela não tocava com o Vovô, né? E hoje chegou, né? A gente tem 2 vozes, digo, principais, que é Ivan e Cacá, que são 2 timbres totalmente diferentes, que quando se juntam,
a melodia fica mais rica, fica mais encorpada, fica mais bonita. Então eu não diria que o melhor cantor é fulano e Bertano. Eu acho que a favela sempre teve um naipe de bons intérpretes, né? Tanto é que o resultado vinha nas notas. Esse cara aí, não tem como dar um codinome para ele. Foi o cara que me aprovou, ele junto com o Renato Dionísio. Foi os caras que deram o aval para que eu ficasse, que eu fiz um teste para poder ser intérprete da favela. Vou desfilar na passarela, eu vou, nesses 3 dias de carnaval, com a minha escola querida, grito alto na avenida, que o carnaval chegou. Oh, 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 é com a favela do samba que eu vou. Oh, 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 é com a favela do samba que eu vou. Para mim é uma honra participar desse projeto, primeiro, porque a gente fica triste em saber que as pessoas que trouxeram a favela até 90, 98 não estão aqui. E a gente tem pouco deles, a gente conhece pouco deles, tá? Pouco, como eu digo, referência, foto. E os caras foram baluarte dessa escola, né? Foram os caras que começaram tudo isso, que alavancaram, que fizeram o alicerce da favela, né? E fico feliz por fazer parte. Eu acho que desse momento para frente a favela vai ter uma identidade documental, ela vai saber, né, junto com seus futuros componentes, como foi que a escola chegou a 90, a 80, sei lá, 100 anos. Eu acho que o trabalho que está sendo feito é um legado para gerações futuras, né, para ter uma referência da escola, como a favela começou lá em 50 e como ela está hoje, né, em 2025, em 2030, sei lá. Para mim é uma honra, né? Acho que daqui a 3 anos o mestre de bateria será o Wellington, ou antes disso, né? Se ele não desistir, porque as pessoas desistem. Mas me sinto honrado em fazer parte dessa família, né? A 6 quilômetros e 850 metros da minha casa. Mas me sinto bem lá e espero permanecer até enquanto, não Deus permitir, até enquanto o Wellington disser sim, mas entendo que a favela é maior do que todos nós e ela sempre vai superar as suas dificuldades. Sem demagogia! Alô, favela! Alô, Sacabim! Surge uma nova era! Canta! Canta de um boi festa! Vamos lá! Vou acender a fogueira, incendiar a passarela. Eu vou no alto do meu tumba-boi. Vou parecer minha favela, favela, favela. Vou acender a fogueira, incendiar a passarela. Eu vou no alto do meu tumba-boi. Vou parecer minha favela. Mas contam que a ira de Moisés, o povo hebreu foi um bezerro de ouro. Na Grécia um minotauro apareceu, metade homem, metade touro. Pelos labirintos da vida, cheguei aos campos da China. Fartura na mesa não pode faltar, então bota esse touro pra brincar. Meu boi é festa, é farra, virou moda na dourada do olé. Olé,
samba na torada do olé. Olé, olé, carnaval me contagia, a dor pede pra alegria. Favela é show de samba no pé. E o sonho de Natal fez meu boi voar. No laço de rodeio fui parar no boi bumbá. A sua anil desse céu, vermelha cor da paixão, vou garantir e caprichar teu coração. Desci as dunas de areia nos lençóis do Maranhão, fui no bailado de Dom Sebastião. Vem, ouvir o som dos meus clarins. Misturo orquestra com zabumba, matracas e pandeirões. Eu vou pra Carcará, inovação, pra São Pedro, São Marçal e São João. Vou acender a fogueira.